Você já imaginou o Bolsonaro mais 6 anos na presidência? 2 mais 4? Não posso dizer que não imaginei, mas eu gostaria de não ter que pensar nisso novamente. Pois é. Convido quem está nos assistindo a pensar nessa hipótese. É razoável um país da importância do Brasil conviver com essa situação mais 6 anos? Acho que não vai fazer bem para ninguém. Sinceramente, eu acho isso. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. A gente continua aqui com a nossa série o GPS Político, que é uma série de entrevistas pensada para que vocês possam compreender melhor o que significam algumas palavrinhas que a gente vê aí circulando no debate político. E muitas vezes a gente não sabe direito o que querem dizer e fica com vergonha de perguntar. Para isso, eu tenho chamado aqui para o GPS Político vários convidados super especiais, pessoas com muita relevância na política brasileira, para que eles possam explicar com as próprias palavras e a partir de perguntas que são previamente enviadas e que são iguais para todo mundo, para não ter pegadinha, qual é a visão de mundo deles, como eles se definem, qual é o projeto que eles têm para o país e como que eles se comportam nessa questão do debate democrático, que a gente vê que é um espaço que tem sofrido muitos ataques aí nesse passado recente e no presente do Brasil. Hoje eu converso com Fernando Haddad. Fernando Haddad é advogado, mestre em economia, doutor em filosofia. Eu fiquei espantada com essa formação, achei bonito, gostaria de escrever no meu currículo. O Haddad foi ministro da Educação de 2005 a 2012 nas gestões Lula e Dilma e foi prefeito da cidade de São Paulo de 2013, um ano conturbado, até 2016. Bem-vindo, Haddad, é um prazer conversar com você. Obrigado, Gabriela, o prazer é meu. Excelente essa tua ideia, né, de discutir princípios, discutir posicionamento filosófico, a visão de mundo de cada um de nós. Acho que isso pode contribuir muito, né, para nós que estamos falando, porque falar é uma maneira também de se colocar, de aprender com as perguntas, mas para o público em geral, que vai poder, enfim, se apropriar de conceitos novos, de visões novas. Acho que isso vai ajudar muito. Que bom, fico muito feliz, sinta-se completamente à vontade para responder as minhas perguntas do jeito que você quiser e eu vou aqui partir de alguns pressupostos, eu tenho umas réguas, mas eu sou uma pessoa que não se submete muito à regra, então se você quiser, por exemplo, confrontar os meus pressupostos, pode fazer isso. A ideia é que a gente explique para as pessoas a forma como a gente raciocina. Minha primeira pergunta é: como você se define no espectro político? Eu me considero socialista libertário. Um socialista libertário. Achei ótimo, porque já é um... Eu me classifico. Eu achei bom porque já foi um termo que não está na nossa régua. Eu vou abrir a minha régua, que foi uma régua estabelecida por uma entrevista que eu fiz aqui no começo do GPS Político. E eu sempre digo para as pessoas que tem muitas formas diferentes de traçar essa régua. Então aqui é o seguinte, eu tô por enquanto com a minha bolinha no meio. Então eu vou falar, do meio partindo para a esquerda, a gente tem os liberais de esquerda, que o Christian Lynch, o professor que a gente conversou aqui no começo, definiu como liberais democratas. Depois a gente vai para os social-democratas, ou social-democracia no sentido clássico, e a gente caminha para o comunismo e para a extrema esquerda. Partindo do centro para a direita, a gente tem os liberais de direita, classificados como neoliberais, vai para os conservadores liberais e depois caminha para a extrema direita. Por que a gente fez isso? Eu, na verdade, quis tornar um pouco mais complexo do que o esquerda e direita que a gente sempre vê. Me diz, tem algum lugar que eu consigo te colocar aqui ou a gente não vai usar essa régua? Eu acho que não propriamente essa régua, mas podia usar também, porque eu estou à esquerda da social-democracia, mas não no posicionamento previsto na régua. Vou colocar aqui a esquerda da social-democracia, ó. A esquerda da social-democracia. Diga para mim, você se definiu, eu sou um socialista libertário. O que é isso? Vamos pensar uma categoria simples, né? O liberalismo, ele tem como pressuposto a ideia de que o Estado tem que ter um tamanho tal que ele cumpra apenas algumas funções sem as quais a sociedade não se protege. E, basicamente, segurança externa, um exército, proteger o país de uma invasão, então você tem que ter forças armadas. Segurança interna, você tem que ter poder de polícia para salvaguardar a integridade física dos cidadãos, a integridade patrimonial dos cidadãos. Você tem o poder judiciário. Então, o liberal, classicamente, ele entende que o Estado tem que ter um tamanho mínimo que cumpra funções básicas de funcionamento da sociedade e o resto tem que deixar para o mercado resolver. O mercado resolve.
O social-democrata, por sua vez, observando a experiência histórica, ele sabe que o mercado não resolve, por exemplo, problemas como extrema pobreza, problemas como saúde pública, saúde universal para todo mundo. Ele sabe que educação é um bem que deveria ser oferecido para todos os cidadãos, independentemente da cor, do credo, da orientação sexual, não importa quem. Então, o social-democrata ele concorda em que o princípio da redistribuição da riqueza deva ser observado também, justamente para corrigir falhas de mercado. Então, para o social-democrata, o mercado não resolve esses problemas básicos da sociedade. Então, ele concorda que saúde, previdência, assistência, segurança, educação também são bens públicos de caráter universal. O socialista ele vai um pouco além. O socialista ele quer corrigir algumas distorções do mercado no plano econômico. Então, o socialista libertário, e depois eu te explico por que libertário, o socialista ele entende que o mercado não só tem que ser corrigido por uma redistribuição da riqueza, provendo o cidadão de bens de caráter universal, como os que eu citei, como ele entende que ele tem que evitar uma concentração de riqueza absurda em mãos privadas. Ou seja, um socialista vai concordar que o imposto sobre grandes heranças tem que ser observado. O socialista entende que o imposto de renda, por exemplo, não pode ser proporcional. Ele tem que ser progressivo, né? Porque a capacidade de pagamento aumenta com a renda. Então, os muito ricos têm que pagar mais proporcionalmente do que os pobres. O socialista entende que tem que haver uma redistribuição da terra improdutiva para famílias que queiram plantar como camponeses, como lavradores. Então, o socialista ele vai falar de temas que a social-democracia deixou de lado do pós-guerra para cá. Por que libertário? Porque eu não concordo com soluções autoritárias de nenhuma natureza. Então, é para deixar claro que eu estou fora de qualquer projeto autoritário. Por menor que seja o autoritarismo, ele viola, para mim, um direito fundamental do ser humano, que é o respeito à sua liberdade, o respeito à liberdade de cada indivíduo. Então, para mim, isso é um valor sagrado, para falar o português mais sagrado. Então, eu sou a favor de medidas econômicas que corrijam desigualdades, tanto do ponto de vista redistributivo quanto do ponto de vista do acúmulo de riqueza em mãos privadas, centenas de milhões ou bilhões de reais ou de dólares, mas eu não concordo com soluções autoritárias, porque eu acho que o autoritarismo acaba produzindo uma nova elite que vai explorar o povo tanto quanto a substituída. Então, estou fora de projeto autoritário, qualquer que seja, de direita, de esquerda, para mim não funciona. A forma como você se enxerga coincide com a forma como as pessoas te enxergam? Ah, não coincide. Claramente não. Vou te dar um exemplo, mas aí é da vida, né? Da vida pública. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro eu escrevi com 26 anos. O nome do livro é O Sistema Soviético. Foi escrito em 1989. É um livro contra, justamente, a visão autoritária de organização da economia. É um livro que, da primeira à última página, critica aquela solução autoritária e tenta estabelecer o porquê que aquilo aconteceu, tenta decifrar aquele enigma. Por que pessoas que vendiam um sonho de sociedade igualitária, de sociedade fraterna, de sociedade justa, acabaram entrando na canoa furada do autoritarismo. Só que quem só lê o título pode tirar a conclusão oposta, que é um elogio ao sistema soviético. Então, muita gente, inclusive filósofos, pelo menos que se dizem como tal, que não lerão o livro e lerão o título, dizem como é que um sujeito, professor da USP, escreve em 1989 um livro chamado O Sistema Soviético. Ou seja, ele estava criticando o título. E era exatamente o ano em que alguém deveria escrever esse livro, porque foi o ano da queda do muro. Então, era mais do que oportuno e pertinente escrever sobre um evento histórico contemporâneo. Eu fui para o exterior, passei um ano no Canadá, trabalhando essa tese, voltei para defender no Brasil, e muitas pessoas que só leram o título me criticam até hoje como sendo um partidário do sistema soviético, do comunismo autoritário e assim por diante. Assim como tem gente que, por entender que eu fiz a crítica, né, falou, então ele é um liberal. Bom, já que quem não leu, fala é comunista, porque só leu o título. Quem leu,
Fala, é liberal, porque criticou o stalinismo. Então, fica aí no ping-pong. E na verdade eu acho que a tua régua vem a calhar, porque embora ela não tenha me contemplado rigorosamente, é uma regra que expande os conceitos, né? Que diz assim, olha, é mais complicado do que esquerda e direita o mundo. O mundo é um pouco mais complicado que isso. Eu tinha que partir de algum lugar para que pelo menos a gente pudesse contestar aquilo que foi proposto e apresentar alternativas desde que explicadas, porque também não adianta a gente falar, é muito complexo, mas ninguém explica o complexo e as pessoas ficam assim, ó. E agora? É isso. Vamos partir agora para algumas questões específicas. Então, eu nem vou, a minha pergunta está dividida em duas, eu vou partir do pressuposto da primeira, porque a pergunta é, a desigualdade é um problema, eu imagino que a sua resposta seja sim. E aí, pensando na solução, o que é mais importante? É buscar a igualdade no ponto de partida, ou seja, igualdade de oportunidades, ou buscar alguma igualdade também no ponto de chegada? Então, o problema da desigualdade no ponto de partida é o que você entende por ponto de partida, né? Tá. Porque vamos dizer, o filho do Jeff Bezos, né? Não sei quantos filhos ele tem, mas vamos supor que ele tenha 4 filhos. Vai? Eu estou chutando aqui, eu não conheço a vida dele. Cada um vai herdar 50 bilhões de dólares, porque ele tem 200 bilhões de dólares. Como que eu garanto igualdade de ponto de partida a partir dessa realidade, em que pessoas vão herdar bilhões de dólares e outras estão na favela sem farinha no prato? E daí fala, não, educa todo mundo que é igual. Não é bem assim. A educação é um fator fundamental. Sem educação não adianta. Fundamental. Educação de qualidade e até onde a pessoa quiser estudar. Não é educação fundamental, não é 4 operações para todo mundo. Alfabetiza 4 operações e está resolvido. Não. Se a pessoa quiser continuar estudando, ela tem o direito de continuar estudando. Eu me dediquei muito na minha vida a abrir a porta das universidades para os pobres, porque não tinha pobre na universidade brasileira, não tinha preto na universidade brasileira. Então, eu acho que, assim, ponto de partida, educação, claro, todos nós concordamos. Aí você vai ver que liberais e socialistas concordam, social-democratas concordam. Mas não é só isso, porque tem gente que tem acesso a bilhões de reais, de dólares, de recursos para começar a vida, e tem pessoa que não tem acesso a crédito, não tem acesso à terra, nem urbana, nem rural, nasce devendo. É muito comum isso. Não é razoável. Então, quando você fala do ponto de partida, do que nós estamos falando de fato? Então, quando você pega você vai falar, bom, tem alguma sociedade em que você se inspire, né? Você pega o mundo escandinavo, né? Você pega os países avançados que foram para além da social-democracia. Lá tem imposto sobre grandes heranças, que é um imposto elevado sobre grandes heranças. Lá tem um imposto de renda progressivo, que quem ganha 100 mil reais por mês não paga a mesma alíquota que quem ganha 10 mil reais por mês. Ou seja, tem uma série de controles que impede uma pessoa não de fazer fortuna, porque tem gente muito rica na Suécia, na Noruega, né? Mas ele corrige de uma geração para outra. Então, esses mecanismos de correção intergeracional têm que estar na conta do ponto de partida. Se não estiver na conta do ponto de partida, você não está falando sério sobre igualdade de condições. Então, igualdade de condições é tanto evitar a extrema pobreza, evitar a miséria, evitar que as pessoas, dependendo da família, do seio da família em que nasçam, estão com a vida perdida, porque é um sufoco só, vender o jantar para almoçar, é sair dessa situação, mas também sair do outro extremo. Porque o outro extremo é tão pernicioso quanto o da extrema pobreza. Sobretudo quando a extrema riqueza não é mérito seu, sabe? Quando você simplesmente vai herdar, por ter nascido naquela família, uma coisa que a 10ª geração daquela família vai poder não trabalhar, vai poder... Então, eu acho que igualdade de condições de partida tem que pensar os dois extremos. E o que eu acho que as sociedades evoluídas conseguiram demonstrar é que isso é bom para todo mundo. É bom para o rico poder sair na rua e não sofrer um assalto, não sofrer agressão, poder andar num parque. É bom para o rico não ver miséria na rua, não ver uma criança no semáforo, não ver uma criança fora da escola. É bom para o rico, porque se a gente vive em comunidade, qual é o problema de você não ter 10 bilhões, ter 1 bilhão só? Qual é o problema disso? Agora, não, fui eu que fiz, tá bem, foi você que fez, mas na hora que você for legar, você tem que destinar
uma parte dessa grande fortuna para a comunidade, porque sem a comunidade você não teria angariado esse volume de recursos. Então eu acho, Gabriela, que é absolutamente possível a gente corrigir essas distorções e criar uma comunidade muito mais solidária do que nós temos, sobretudo num país tão desigual quanto o Brasil. Então é assim que eu vejo. Quero fazer a pergunta que muita gente se faz. Até que ponto a gente interfere na propriedade privada? Você já deu um norte por essa resposta também, a última, mas para que a gente promova a justiça social. É desse jeito? É via tributação? É via reforma agrária? Como que a gente faz isso? Então, tem vários mecanismos e muitos dos quais testados, né? Por exemplo, a propriedade fundiária improdutiva. Eu acho hoje isso um verdadeiro crime contra a humanidade. Posso interromper? Eu acho que fica bom a gente dizer, Haddad, o que é uma propriedade fundiária improdutiva? O Brasil, acho que todo mundo que estudou um pouquinho de história sabe, o Brasil, a marca do Brasil no que diz respeito à propriedade fundiária, que é a propriedade da terra, ela é marcada pelo latifúndio, que é a grande propriedade. Nós nascemos sob esse signo da enorme propriedade. Desde as capitanias hereditárias, nada mudou muito no Brasil. Então, são grandes e grandes glebas, que na época deu lugar ao ciclo do açúcar no Nordeste, ao ciclo do café em São Paulo, no Vale do Paraíba, no Oeste Paulista, e assim por diante, né? Grandes glebas. A propriedade, ao contrário do que aconteceu nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, ela aqui nunca foi distribuída. E aí você vai perguntar, mas agora eu vou pegar um cara que está produzindo soja, exportando, gerando divisas, e vou dividir a propriedade dele? Não é isso que a nossa Constituição manda. A nossa Constituição manda desapropriar a terra improdutiva. A nossa Constituição é tolerante com a grande propriedade desde que ela produza. Isso não significa dizer que eu seja contra um imposto sobre grandes heranças, por causa daquela correção que eu te disse, intergeracional. Eu acho que a sociedade tem que se preocupar com a correção desses problemas intergeracionais. Uma coisa é um self-made man, começou do nada, fez um grande patrimônio. Outra coisa é a quinta geração, que às vezes se beneficia do esforço de um homem e prejudica a possibilidade da sociedade, da comunidade, corrigir 1000 outras distorções que estão acontecendo. Então, você sobretaxar a propriedade improdutiva, ou seja, você ir aumentando gradualmente o imposto sobre a terra, de ano a ano, enquanto o proprietário não toma providências para torná-la produtiva, ou não vende essa propriedade para alguém que queira produzir nela, isso é uma tarefa que está na ordem do dia. A pessoa não pode ficar 50 anos em cima de uma terra improdutiva. Ele tem que saber que, se ele não fizer nada, aquilo vai ter outra destinação social. Porque está cheio de família querendo plantar, está cheio de família querendo produzir. Às vezes as pessoas têm um apego muito grande. Eu entendo a pessoa, mas a propriedade é importante, eu quero ter minha casa. É óbvio, e todo mundo. Mas para que todo mundo tenha propriedade, ela tem que funcionar. Ela não pode ser monopólio de uma curriola, de uma elite proprietária. 10% tem propriedade, 90% não tem. Se a propriedade estiver funcionando em proveito da comunidade, todo mundo, de alguma maneira, vai ser proprietário. Então, é essa maneira que a gente tem que entender. Pega nas cidades. A quantidade de especulação imobiliária, enquanto tem gente sem teto, não é correto. O que o Estatuto da Cidade propõe? IPTU progressivo no tempo. Você quer manter sua propriedade improdutiva na cidade, mas você vai pagar um IPTU cada vez maior. Porque ou você dá uma destinação, ou você vende. Ninguém está te proibindo de vender. Para alguém fazer alguma coisa, para alguém ter um teto. Então, essas coisas, crédito barato, terra, educação, isso são pressupostos de uma vida civilizada. E ninguém está falando coisas que não tenham sido discutidas há 200 anos. Isso sequer é coisa de, entre aspas, comunista. Isso é coisa de liberal radical, por exemplo. Uma grande parte dos liberais do século XIX tinham um discurso muito parecido com esse que eu estou fazendo. Entendiam que a propriedade não pode ser usada contra a sociedade, que é o que muita gente faz. Um direito não pode colidir com o outro. Então a gente tem que harmonizar o direito. A sociedade tem os seus direitos, os indivíduos têm os seus direitos, mas a comunidade tem que se organizar para produzir o melhor resultado social, sem ferir as liberdades individuais. Isso é absolutamente possível. Não há por que temer um mundo melhor. Você vai ter medo de um mundo melhor? Qual é o sentido disso?
A gestão estatal é sempre melhor que a gestão privada? Ou existem alguns casos em que a gestão privada pode se mostrar mais adequada? Olha, você está falando com uma pessoa que durante os cargos que ocupou, né, usou de vários instrumentos, né, pensando no bem-estar social. Então, por exemplo, eu fui a favor da expansão das universidades federais. Eu certamente fui o ministro que mais expandiu as universidades federais na história do país. E eu sou o mesmo ministro, enquanto secretário executivo, com a minha esposa, Anistela, fizemos o ProUni, elaboramos o ProUni e entregamos para o então ministro Tarso Genro, né, que era o nosso chefe, vamos dizer assim, e que levou para o presidente Lula. O ProUni é uma parceria público-privada, absolutamente público-privada, é uma parceria, porque nós entendemos que naquelas circunstâncias aquela parceria valia a pena. Isso se opõe à expansão da pública? Não, tanto é que foi feita concomitantemente. Eu estou dizendo que no mesmo setor, às vezes, você pode fazer as duas coisas. Não é verdade que você tenha que optar necessariamente. Às vezes funciona bem o público convivendo com o privado. Eu defendo, por exemplo, os bancos públicos, e eles estão num ecossistema onde tem bancos privados também. Ótimo. Quando você fala do SUS, obviamente que tem a saúde complementar, mas todo cidadão sabe que se precisar de um transplante de medula, ele vai fazer no SUS. Se precisa de um transplante de coração, ele vai fazer no SUS. Então, ter o SUS como sistema universal é muito bom. E a prova está aí. Se não fosse o SUS, nós tínhamos entrado em colapso. E mesmo com tudo que fizeram contra o combate à pandemia, a sabotagem contra a saúde pública, ainda assim o SUS funcionou, né? Não foi por causa do SUS que nós nos metemos nessa confusão. Foi por causa do governo que não acreditou no SUS e não acreditou na ciência. O Estado precisa ter uma loja de eletrodomésticos? O Estado precisa se meter no comércio de mercadorias? O Estado precisa se meter... Evidentemente não. Então, hoje você tem 70%, 80% da economia é privada. Em alguma medida, o Estado tem que prover uma série de coisas em caráter universal. E isso nós temos que defender. Todo mundo que quiser se matricular numa escola pública tem o direito a se matricular. Ah, eu quero privado. Tá bem. Mas se você quiser... Ah, sua empresa quebrou. Você perdeu seu pai. Você perdeu sua mãe. Eu quero me matricular numa escola pública. Isso tem que estar à mão de todo cidadão. Não vamos criar falsos antagonismos. Inclusive porque a gente está pensando no setor privado sempre de uma perspectiva conservadora. Não há nada que impeça os trabalhadores de organizarem uma cooperativa, por exemplo. Por que eu não posso ter uma escola privada de uma cooperativa de professores? Isso é privado. Fará mal para a sociedade ter uma escola organizada na forma de cooperativa de professores, ou uma cooperativa de consumidores, ou uma cooperativa de crédito. Isso tudo é privado. Então, há outras formas de organizar a economia privada que, às vezes, a gente trava e fala, não, ou é Estado, ou tem patrão, ou tem Estado. Você não precisa ter nenhuma coisa nem outra. Você pode pensar e pode, inclusive, fomentar novas formas de organização da produção. Então, não vamos ficar nas bitoladinho, nas caixinhas, que aí a gente não avança, entendeu? Concordo. Eu sempre falo de sair da caixinha. Mondragon foi uma das maiores experiências cooperativas do mundo, a experiência de Mondragon. Mondragon era um conglomerado cooperativo, não tinha patrão. E era um conglomerado. E não era estatal, era dos trabalhadores. Então, não existe limite para a nossa imaginação, a não ser o medo. O medo é que limita a imaginação. O ser humano, ele é um ser simbólico. Ele é um ser que nasceu para criar, nasceu para imaginar. Se a gente ficar com medo de imaginar, nós vamos estar negando a nossa própria essência. É um disparate isso. Vamos abrir a cabeça, vamos abrir as possibilidades, vamos explorar, porque é essa pesquisa social que vai nos dar saídas inovadoras. O mundo não começou como é, ele começou com outros problemas. Tinha escravidão, até outro dia. Como é que nós superamos a escravidão? Não foi pela imaginação, de novas formas de organização? Por que a gente vai parar agora de imaginar coisas? O que é? Nós deixamos de ser gente agora? Uau! Eu quero seguir a penúltima pergunta desse trechinho. Quero entender como que você vê a ajuda do Estado às empresas privadas por meio de créditos subsidiados e isenções fiscais. Então, vou responder voltando à pergunta anterior. Eu falei do ProUni. O ProUni é um programa de isenção, é um programa de isenção fiscal. Só que qual é a grande novidade dele? Ele tem uma contrapartida. A contrapartida é o Estado, por meio do Enem,
que é absolutamente transparente, democrático, todo mundo pode fazer, perto da sua cidade ou na sua cidade, não paga para fazer o exame. Por meio do Enem, eu preencho as vagas oferecidas em contrapartida das isenções. Então, você tem que ter uma justificativa para isentar. Você não pode chegar e escolher, vou isentar as igrejas, vou isentar... Qual é o fundamento do que você está fazendo? Como é que você explica isso? O que significa dizer o seguinte, o que a sociedade está ganhando? A isenção significa dizer o quê? Que um setor, ou uma pessoa, ou uma empresa vai pagar menos imposto do que a média. Ou seja, eu estou quebrando uma regra de igualdade. Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido de eu fazer isso? O ProUni está justificado. Ninguém, nem de direita, nem de esquerda. Você vê? Nem o Bolsonaro consegue destruir o ProUni. Não consegue. Por quê? Porque é uma amarração tão bem feita que a pessoa fala, por que eu vou ficar sem? Eu vou pôr o quê no lugar? Então, a gente tem que se perguntar, os países em desenvolvimento e que se desenvolveram tinham programas de crédito subsidiado, por exemplo. O Japão teve crédito subsidiado, a Coreia teve crédito subsidiado, a Alemanha teve o envolvimento de bancos, aliás, começou na França, o envolvimento dos bancos no desenvolvimento nacional. A Inglaterra, por exemplo, o desenvolvimento inglês, ele partiu muito pouco da atuação dos bancos. Na França, os bancos já tinham um germe do que veio a ser depois a experiência alemã, sobretudo alemã, e que depois migrou com enorme sucesso para a Ásia. Então você hoje, Japão, Coreia e China, para citar os 3 grandes casos de sucesso, contaram com bancos que muitas vezes subsidiaram projetos estratégicos do ponto de vista nacional. Então você tinha uma justificativa para oferecer. Agora, não pode ser a regra. E no Brasil nós tínhamos um problema adicional, que era o fato de não ter crédito barato para ninguém. Até hoje nós não temos crédito barato para ninguém. Por isso que eu defendi e defendo que seja feita uma reforma bancária no Brasil, para aumentar a concorrência entre os bancos e derrubar os spreads, né? Que é uma das alavancas do desenvolvimento nacional, é o crédito barato, é o pobre poder tomar crédito para construir sua vida, a partir de uma ideia, a partir de uma iniciativa qualquer. No século XIX, por exemplo, os bancos privados americanos eram muito pulverizados pelo território. Eram centenas e centenas de bancos no século XIX. Depois concentrou. Mas o século XIX, que fez com que a economia americana disparasse em relação às economias latino-americanas, os banquinhos de cidades, de counties, né, de condados, tinham uma inserção enorme na transferência de poder de compra de quem tinha uma pequena poupança para quem não tinha nada e fazer a economia rodar. Então, a resposta à sua pergunta é sim, é possível fazer isso. Tem que fazer com cuidado, tem que fazer com responsabilidade, tem que fazer explicando o porquê que você está fazendo. E aí você pode inserir isso dentro de um programa de desenvolvimento setorial, como é o caso do ProUni, ou de desenvolvimento nacional, como é o caso de alguns setores estratégicos que podem receber um olhar diferenciado do Estado. Haddad, você foi para o segundo turno com o Bolsonaro em 2018. Enfim, não ganhou, mas teve 47 milhões de votos. Então tem muitas pessoas no Brasil que já conhecem a sua proposta, o seu projeto para o nosso país. Mas eu queria que depois, para a gente encerrar esse bloco de políticas públicas, você dissesse 3 grandes frentes do que seria o seu projeto para o Brasil e brevemente um pouco de viabilidade prática desses projetos. Vou me repetir, né, do que eu disse em 2018, que essa pergunta me foi feita então. Nós temos algumas correções que precisam ser feitas já. A primeira delas é o sistema bancário. O Brasil não vai se desenvolver com este sistema bancário. Nós não temos um sistema de crédito no Brasil. Nós temos um sistema bancário de serviços. Aliás, talvez o melhor do mundo. Nós temos o melhor serviço bancário do mundo, seguramente. Mas nós não temos um sistema de crédito no Brasil. Você não consegue alavancar crédito. E isso é uma trava para a economia. A segunda coisa, o nosso sistema tributário, do ponto de vista da regressividade, ele cobra muito do pobre e muito pouco do rico. Nós precisamos inverter essa lógica. A terceira frente, ainda na área econômica, é a questão da integração da economia. Nós não vamos sair sozinhos dessa crise. Nós nos tornamos pequenos, corremos o risco da América Latina se tornar irrelevante para o desenvolvimento do mundo, e até os Estados Unidos da América estão sofrendo as consequências do deslocamento geopolítico do desenvolvimento econômico para a Ásia.
Então, se nós não... Já passou o tempo, mas se a gente não estiver atento para esses movimentos, nós vamos ter muita dificuldade em recuperar a nossa economia. Agora, no campo social, nós vivemos uma década assim, muito nova, né, do pobre se ver no orçamento. É uma coisa muito importante o que aconteceu no Brasil entre 2013 e 2012, eu diria, né? 2013 e 2014, que foram os 3 governos em período democrático. E a partir de 2014, quando você põe resultado de eleição em dúvida, você desarruma a casa. Eu acho que, infelizmente, nós cometemos um erro grave em 2014, que foi desarrumar a casa democrática. Olha, não aceito o resultado. Mas eu acho que nós tínhamos uma experiência, e não digo só dos governos do PT, porque também no governo Fernando Henrique teve algumas iniciativas, que, no caso da educação eu dei impulso, né? Como, por exemplo, foi o Fundef, né? Que foi um projeto importante do governo Fernando Henrique, que se transformou no Fundeb, usando a mesma engenharia financeira e aprimorando, né? Incluindo ensino médio, educação infantil, botando dinheiro da União. Mas o que eu quero dizer é que a Constituição de 88 ela abriu um caminho de tratamento das questões sociais que nós nunca tivemos no Brasil até aquela data. Nós perdemos um século no Brasil, o século XX foi praticamente em quase todo ele desperdiçado, sem atenção ao resgate da dívida social. Então, eu acho que se nós fizermos uma boa engenharia entre economia e direitos sociais, eu acho que nós vamos longe e rápido. A gente recupera o tempo perdido e avança. Então vamos falar um pouquinho agora de debate democrático para a construção aí desse Brasil do futuro. E aí o que eu quero saber de você é, você conversa com pessoas que não pensam exatamente como você? Quem são os interlocutores que estão fora do seu espaço no espectro ideológico e que você considera interlocutores leais e bem-intencionados e com quem você troca ideias? Olha, até por eu ser da academia, na academia você aprende que você... Tem uma regra básica na academia. O diferente tem mais a te ensinar do que o igual, né? É uma regra básica. Quando o espírito acadêmico né? Porque essas coisas não nascem com você, né? É uma coisa, um aprendizado mesmo. Você entender o papel da diferença na evolução da humanidade. É o motor da evolução, é a diferença. É você ser colocado, inclusive para fortalecer teu argumento, você tem que expor ele ao diferente, senão você fica inseguro se você pensa efetivamente o certo ou se aquilo ainda não foi testado. Então, é o teste maravilhoso da vida, é você submeter os seus argumentos à crítica e aperfeiçoar e até mudar de ideia. Então, por exemplo, era muito comum na faculdade, quando eu frequentei a graduação, a direita estava muito em baixa, porque estava acabando o regime militar. Então, a direita estava muito embaixo. Então, a gente, nos primeiros anos da faculdade, eu só lia bibliografia de esquerda. Só lia a esquerda, porque só tinha a esquerda falando. Os livros que me passavam, né, de esquerda. Bom, uma hora eu falei assim, pera um minuto, será que isso aqui está certo? Não tem ninguém, né, falando. Você falava da minha trajetória acadêmica. Eu fui fazer economia e filosofia porque eu queria submeter a teste as minhas convicções. Eu queria saber quem que discordou daquilo, entendeu? Porque ninguém me apresentava os autores. Eu falei, tô lendo uma bibliografia do século XIX, começo do século XX. De lá para cá ninguém falou contra isso aqui, ninguém contestou essa visão de mundo. E aí eu comecei a descobrir os autores conservadores. Então eu fui ler os elitistas todos, o Pareto, o Weber, o Freud, o Schumpeter, o Mosca. Eu comecei a ler os autores que contestavam aquela visão da esquerda. Não para mudar de ideia, mas para saber se o que eu pensava da vida fazia sentido, tinha sido passado por um escrutínio qualquer. E é engraçado, Gabriela, eu vou te contar uma coisa. Às vezes eu dou curso do pensamento conservador na USP. E todo mundo sabe que eu sou progressista. Quando eu terminava o curso do pensamento conservador, os alunos falavam, mas e aí, Haddad? E aí? E aí o quê? Você não veio para o meu curso aprender o que pensam os conservadores? Eles pensam isso. Você aprendeu? Aprendi. Ótimo. Você está sabendo mais agora do que você sabia no começo do semestre. Falei, não, mas eu quero saber como é que você responde a isso? Eu falei, mas eu não estou aqui dando uma aula do meu pensamento. Eu estou dando uma aula aqui do pensamento dos autores conservadores. Se você quiser saber quais autores vieram depois desses, contestando o que esses pensavam, faz meu outro curso.
Mas não se deixe aprisionar por uma dogmática, porque senão você não vai fazer ciência, você vai fazer religião, pô. Você vai fazer outra coisa. O que também eu não tenho nada contra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você quer ser dogmático na vida? Existe lugar para ser dogmático na vida. Na universidade não é o lugar mais apropriado para você ser dogmático. Aí você monta uma associação, cria uma igreja, faz o que você quiser. Mas aqui funciona diferente. Então, eu mantenho interlocução com todo mundo, todo mundo que seja tolerante, né? Porque a tolerância é a base do diálogo, né? Eu não posso discutir com um cara que vem para cima de mim fisicamente porque eu penso diferente dele, né? Mas se ele me respeita e quer me convencer do argumento dele, eu gosto do debate. Eu mantenho diálogo com todo mundo. Na filosofia, na sociologia, eu sou uma pessoa de formação multidisciplinar. Bem multidisciplinar. E eu converso com antropólogos conservadores, com filósofos conservadores, com economistas conservadores, normalmente. A gente no Brasil tem ouvido muito nessa crítica à falta de diálogo. Paralelamente, a gente ouve muito falar de uma frente ampla. E o pessoal fala de frente ampla e o povo chega aqui para mim no YouTube, no Instagram, no Twitter e fala: a gente ouve falar de frente ampla, mas não tem frente ampla em lugar nenhum, não vai acontecer frente ampla. A minha pergunta para você é: 1, como você enxerga a viabilidade da formação de uma frente ampla? 2, se você aceitaria compor uma frente ampla, mesmo com pessoas que não pensem exatamente como você? Nós estamos diante de um desafio muito grande no Brasil, que é derrotar a extrema-direita, na minha opinião. É um risco para a nossa democracia, para a nossa sociedade, ser governado por uma pessoa que não cultiva valores democráticos, não cultiva a tolerância, não cultiva a verdade. Nós estamos falando de conceitos básicos, verdade, sabe? Tratamento precoce não existe. Aí o cara, toda a live de quinta, recomenda. Tem gente morrendo com cloroquina por conta disso. Bom, tem que ter uma frente ampla de segundo turno, na minha opinião, para derrotar o Bolsonaro. Essa é a minha opinião. E eu vou trabalhar para quem quer que nos represente no segundo turno contra esse governo. Eu espero que nem esteja no segundo turno, porque aí as coisas vão ficar muito mais leves para o país. Nós vamos discutir, eventualmente, 2 projetos saudáveis para o Brasil, diferentes, mas saudáveis. Então, nada contra a disputa eleitoral. Pelo contrário, a disputa eleitoral é um momento mais rico para você discutir ideias e é bom que a diferença se manifeste na condução do Estado, na condução da economia, na condução das relações internacionais. Contudo, nós temos uma ameaça hoje. E eu ainda acho que o Bolsonaro tem, sim, condições de estar no segundo turno, infelizmente. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido sequer em 2018. E eu acho que, nesse caso, nós temos que todos os cidadãos democráticos do país temos que ter um compromisso com quem representar a democracia no segundo turno. O que, infelizmente, não aconteceu em 2018. Então, eu fiquei muito espantado, até com amigos meus, que preferiu lavar as mãos a votar em mim. Eu fiquei frustrado, eu diria, com a atitude de algumas pessoas que não enxergavam no Bolsonaro o risco que ele acabou demonstrando ser, né? Eu, até por ter sentido na pele o que é a loucura que aconteceu em 2018, eu estou comprometido a apoiar um candidato que for derrotar o bolsonarismo, qualquer que seja ele, desde que ele seja democrata. Se ele souber conviver com a diferença, como se deve conviver numa democracia, eu acho que será, em qualquer hipótese, melhor do que o atual estado de coisas. Agora, no primeiro turno, não precisa ter 2 candidatos. Pode ter mais do que 2, entendeu? Pode ter o Bolsonaro, pode ter um do PT, um da esquerda, um da centro-direita. Eu não vejo problema nenhum. Agora, um pacto de civilidade de quem tem um compromisso de fé com a democracia, colocar as coisas no seu devido lugar, do ponto de vista da hierarquia de valores, eu acho isso fundamental. Eu acredito que isso vai acontecer. Ao contrário do ceticismo de alguns, eu acho que isso vai acontecer. Porque não é possível esse estado de coisas. Você já imaginou o Bolsonaro mais 6 anos na presidência? 2 mais 4? Não posso dizer que não imaginei, mas eu gostaria de não ter que pensar nisso novamente. Pois é. Convido quem está nos assistindo a pensar nessa hipótese. É razoável um país da importância do Brasil conviver com essa situação mais 6 anos? Acho que não vai fazer bem para ninguém.
Sinceramente, eu acho isso. E eu acho que a sua resposta sobre o segundo turno já dá essa indicação, mas eu vou fazer a pergunta porque ela está na lista. Como eu digo, são perguntas iguais para todo mundo. Se você aceitaria abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto nacional? Gabriela, eu já contei essa história mais de uma vez. Eu cheguei a propor para o Mangabeira Unger, que era o braço direito do Ciro Gomes, que ele aceitasse ser vice na chapa do Lula para encabeçar a chapa em caso de impugnação da candidatura do Lula. Eu não tinha mandato do partido, eu não tinha autoridade para fazer aquela proposta, mas me comprometi com ele a trabalhar por aquilo se ele desse o sinal verde. E a resposta foi negativa. Eu fui 2 vezes para a Bahia convencer o Jacques Wagner a ser candidato a presidente pelo PT, porque eu vi que o Ciro não ia aceitar. Eu acabei sendo a solução possível num contexto em que as pessoas estavam, enfim, com outros projetos na cabeça, que estavam com outra coisa na cabeça. Mas eu nunca vacilaria em relação a isso. Vaidade faz muito mal na política. Meu pai me disse uma frase quando eu comecei a vida pública, ele falou assim, ó, você pode ter a ambição que você quiser. Isso é do ser humano, ter ambição. Importante ter ambição. Mas o seu desprendimento tem que ser sempre maior. Nunca perca isso de vista. O teu desprendimento tem que ser maior que a tua ambição. Não importa quão grande seja a sua ambição. Ou seja, um recado bem dado, né, de alguém que sabia mais do que eu. Nunca foi para a escola, mas sabia mais do que eu. Mas tem muita gente que nunca foi para a escola e que sabe mais que a gente, tenho certeza. Haddad, foi um prazer conversar com você. Eu vou já agradecer, partindo para a última pergunta, que vai servir como uma mensagem para a gente encerrar esse vídeo, não minha para as pessoas que estão assistindo, mas sua, porque parte da relevância de ser uma liderança política é saber que tem pessoas que te acompanham e que te usam como inspiração para se comportar na própria vida. Então, nesse momento de estrangulamento do debate democrático, do espaço cívico, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão te assistindo, uma dica sobre como elas devem se comportar no debate das questões políticas. Olha, meu recado é o seguinte, quando o objeto te exige, quando a situação te exige, você tem que dar uma chance para as soluções aparecerem. Tem que ter essa chance. E se você estiver armado, essa chance não vai vir. Então, se desarmar agora é muito importante. Desarme-se. Desarme-se e dê uma chance para as pessoas se reencontrarem. Elas vão achar a saída, mas elas vão estar desarmadas para isso. Está todo mundo muito armado ainda. E a situação está exigindo de cada um de nós um pouco mais de abrangência, um pouco mais de alcance. Então, é uma coisa que nós temos que, de alguma maneira, nos tornar todos educandos e educadores de nós mesmos, sabe? Nós temos que voltar a interagir de forma desarmada e reconhecendo que a situação é grave e que a gente só vai sair juntos dessa. Obrigada por ter topado participar, foi muito legal. Obrigado, Gabriela. Para mim também. Muito obrigado, um abraço para todos. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com o Fernando Haddad. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões de pergunta, que não fujam muito dessa lista, porque a gente se comprometeu a fazer perguntas semelhantes para todo mundo que passa por aqui, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.